E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? E Aqui a gente aí, começa, E aí, a gente galera? começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no Conexão número 50, cuja temática é discipulado. Então, se você está acompanhando a gente pelo Devocional escrito, entra lá e dá uma olhada no Devocional 50, que foi o Felipe Heisel, lá da primeira IEQ, que escreveu. Foi um devocional muito massa. E se você está acompanhando a gente pelo aplicativo, entra lá no seu aplicativo também. E a gente postou esse devocional na segunda-feira, então entra lá e dá uma olhada no devocional 50. E se você está acompanhando a gente e não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, seja se você tem Android ou iOS, entra lá e baixa o nosso app e tem muito conteúdo legal, seja daqui do Pão Diário, seja dos nossos parceiros também, da BC2, da ESRIs, do The Bible Project. Então, sim, tem muito conteúdo legal e de graça, que é a melhor parte, para você desfrutar. E, gente, se você está aqui e você não segue a gente no Instagram, entra lá no seu Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. A gente já está quase encerrando esse livro do Conexão Universitária, do volume 1, e mês que vem, ali em agosto, a gente vai estar lançando, né, o nosso novo devocional, o volume 2, e assim, se eu fosse você, não ficava de fora, não perdia, já ia lá e garantia o seu, porque está muito irado. Gente, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou da Alcance Curitiba, aqui no estado do Paraná. Sou natural do Rio Grande do Sul, mas moro aqui em Curitiba. Tenho aqui o privilégio de ter um líder lá da nossa casa também, o Rafa, mas ele já se apresenta. Eu fui líder do Dunamis Pockets, ali na PUC, por 2 anos e meio. E tenho um parceiro aqui de treinamento missionário também, que fez 21 Project comigo. Então, gente, sou eu mais uma vez que estou aqui. E vocês já me ouviram falar bastante aqui, toda semana a mesma coisa, toda semana a mesma apresentação. Eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Queria que, Rafa, se apresente para a gente, fala um pouquinho quem é você. Conta aí. Fala, galera. Meu nome é Rafael Barbosa, eu tenho 31 anos, eu sou líder de jovens da comunidade Alcance Curitiba, sou casado com a Maressa há 8 anos e tenho um filhinho chamado Daniel, de 1 ano e 5 meses. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E minha paixão é falar sobre discipulado, eu gosto disso mesmo. Aí, ó, pronto, vai ser top, mano. Valeu mesmo ter topado. E aí, seu Matheus Morgan, conta aí pra gente quem é você, meu carioca favorito. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Matheus Morgan, eu tenho 23 anos, sou líder de jovens aqui na Lagoinha Zona Sul, do Rio de Janeiro, do Ministério Next, aqui da Zona Sul. Sou casado com a Thalita, a gente vai fazer 3 anos de casado, a gente tem a filhinha também chamada Maria, que já tem 4 meses agora. Estou muito feliz, muito honrado de participar aqui e é isso. Vambora. Vambora, gente. É muito massa ter vocês dois aqui, né? Ainda mais por conhecer um pouco mais, né, vocês dois e conhecer vocês de perto, né? Não só de saber quem é o Rafa ou quem é o Morgan à distância, mas conhecer vocês de perto. É um privilégio enorme para a gente ter vocês aqui conosco. Mas vamos lá para a nossa temática, então. Discipulado. Eita! Jesus deu uma ordem, né? Para a gente ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Né? Eu acho que tem muita gente que ainda acha que a grande comissão é uma grande sugestão, né? Mas ela não é. A gente sabe muito bem que foi uma ordem dada por Jesus. E eu queria começar perguntando para vocês, né, já que muita gente tem dúvida sobre o que de fato é discipulado, porque algumas pessoas acreditam que é o ato de você impor regras de conduta, você estabelecer doutrinas humanas específicas, e outras pessoas acreditam que é o mesmo que você ir para terapia, né? Então, são os dois extremos. Eu queria que vocês me falassem, eu queria começar com o Morgan. Morgan, e aí? O que consiste o ato de discipular mesmo? Conta aí pra gente. Cara, eu acho muito interessante porque foi o que você falou, foi uma ordenança de Jesus, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações. E se a gente pegar, são duas coisas que se complementam. Porque
O pregar o evangelho, pregar Jesus é anunciar quem ele é para as pessoas, e discipular é formar ele nas pessoas. Então, quando eu prego o evangelho, eu estou anunciando quem Jesus é, e quando eu estou discipulando alguém, eu estou formando Jesus naquela pessoa. Até porque discípulo, a gente tem que fazer discípulo de Jesus, não discípulo nosso, né? Então, o ato de discipular é o ato de tornar alguém mais parecido com Jesus, é instruir alguém a se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Então, você vê que essa direção de Jesus, essa ordenança, se complementa. Porque primeiro a gente anuncia o evangelho, a gente anuncia quem Jesus é, a gente anuncia a salvação. E após Jesus anunciado, agora é a hora da gente formar ele dentro das pessoas, formar ele dentro daquele indivíduo em questão. Então, para mim, discipular é isso. É formar Cristo nas pessoas. É isso. Top, mano. Top mesmo. E aí, Rafa, o que é discipular? Cara, idem, exatamente o que o Morgan falou. O discipular é você formar a pessoa de Cristo na outra pessoa, né? Transferência de vida. Ele mesmo disse que não é fazer discípulos nossos, mas discípulos de Cristo. Que se for discípulos nossos, isso parece com a gente. Mas se for discípulo de Cristo, parece com Jesus, né? Então, Romanos 8:28, Romanos capítulo 8:28 vai dizer que os que de antemão conheceu, esse mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Perdão, 29, 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito de Deus. Então, qual é o propósito de Deus? Aí o 29 explica, os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, assim que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Então, a salvação, né, para a gente resumir, a salvação é se tornar como Cristo, né? Só há salvação em Cristo. Então, quando eu me torno como Cristo, né? Quando Jesus diz, eu sou a verdadeira verdadeira, vós sois os ramos, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecereis em mim. Então, o propósito da salvação é nos formar a imagem de Cristo, estarmos nele. E só o discipulado pode fazer isso, né? Não é uma transferência por osmose, né? É uma transformação de mente, né? O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 12, no capítulo 1 e 2, ele vai falar isso. Rogo-vos, pois, amados irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo, vivo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar ou compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é nos formar a imagem do seu Filho. Então, é isso aí que o Morgan falou. Top. Cara, eu acho muito legal isso que vocês trouxeram, e é interessante também a gente destacar que antes mesmo da gente falar de discipular outras pessoas, também tem o nosso discipulado direto com Cristo, né? E que isso é essencial, que não existe opção, né? Quem já ouviu falar de um cara chamado Dietrich Bonhoeffer, né? Que foi um alemão preso, né? Nos campos de concentração nazistas, escreveu um livro chamado Discipulado, que fala sobre uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de renúncia, né? Ele vai lá e destrincha sobre o Sermão do Monte, né? Falando sobre as bem-aventuranças, né? E falando sobre morte, né? Ele fala sobre morte, né? E nós sabemos que o Evangelho é um chamado para a morte, né? Para a morte de si mesmo, para a morte das nossas vontades. E se a gente não aceita isso de fato, a gente nunca vai entrar em um discipulado com o Senhor, né? Então, gosto muito de uma frase de um pregadorzinho, mais ou menos, chamado Billy Graham, né? Que falou que a salvação é de graça, mas que o discipulado, ele custa tudo, né? Ele vai custar tudo de nós, e a gente tem que estar disposto a abrir mão de si mesmo, das nossas vontades, para que a gente venha realmente experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade que o Rafa acabou de falar. Eu queria te perguntar, Rafa, porque muitas vezes nós ouvimos que o papel de um discipulador, ele é o mesmo que de um irmão mais velho, né? Que nos guia, né, durante a nossa jornada em Cristo, para que Cristo seja formado em nós, assim como vocês falaram. Mas, ao mesmo tempo, a gente já ouviu falar que o papel de um discipulador, ele é semelhante a um pai espiritual. Então, fica nessas duas vertentes, né? Ou é irmão mais velho, ou... Eu queria
perguntar para vocês. E aí, Rafa, qual desses dois é o certo? Irmão mais velho ou pai? Eu acho que não tem o certo. Eu acho que os dois eles fazem o mesmo papel, né? Imagina um exemplo. Imagina que eu gosto de dizer isso, de que você mesmo disse que só pode discipular alguém que teve um encontro com Jesus e foi discipulado com ele, por ele, né? Aqui uma frase polêmica que certa vez eu ouvi e concordei, que o ID não é para todos, né? O ID é só para aqueles que se tornaram discípulos do Mestre. Então, depois de 3 anos de caminhada, Jesus disse, portanto, que isso pressupõe os 3 anos de ensino, ide por todo mundo e fazer discípulos. Então, pressupondo alguém que caminhou com Jesus, ele amadureceu. Então, assim, uma das capacidades de você saber que amadureceu, que é alguém que amadureceu, é a capacidade de cuidar dos seus irmãos mais novos. Então, sim, o discipulado é o papel de um irmão mais velho ajudando um irmão mais novo. Mas para a gente falar de paternidade, é só entender o seguinte exemplo. Imagina que você tenha um filho, né? Imagina alguém que o pai chega para o filho mais velho de 15 anos, 14 anos, 15 anos, chega e fala para esse filho, eu vou sair para jantar com a sua mãe, e você vai cuidar do seu irmão mais novo, né? Um irmão de 7, 8 ou 6 anos. Quando o pai sai, o irmão mais velho está encarregado. Na ausência do pai, o irmão mais velho é a figura de pai. Então, o irmão mais velho que vai proteger, ele vai prover, né? Ele vai cuidar. Então, assim, agora, e isso é muito importante, não confundir a paternidade, que é a figura, né, a sombra de um pai, com essa autoridade dominadora, porque um irmão mais velho, ainda que seja uma referência de pai para o irmão mais novo, porque o pai, né, se ausentou por um tempo, ele não pode corrigir fisicamente o irmão mais novo, né? Ele não pode espancar o irmão mais novo, ele pode falar, olha, você sabe que o pai não gostaria disso, então ele vai ficar sabendo, e você sabe que não vai ser bom, né? Mas ele não assume o papel de pai e ele espanca ou bate no irmão mais novo, né? Porque se o pai chegasse e visse isso acontecer, ele fala assim, cara, você tem autoridade para dar ordens e lembrar aquilo que eu disse, mas você não tem autoridade para bater nele, porque eu sou o pai. Então, assim, a gente pode falar de paternidade espiritual, eu gosto de viver isso, eu digo que a paternidade espiritual ela é um processo, a gente começa a andar em discipulado, o nível de intimidade e transferência de coração vai aumentando até o ponto em que eu olho o meu discipulador como uma figura de pai mesmo. Ele passou do nível de irmão mais velho e agora ele é como se fosse um pai. Então, mas eu acho que é uma caminhada isso. Então, eu não excluiria, diria esse ou aquele. Eu acho que os dois se complementam. Eu acho que talvez seria só um processo de caminhada. Legal, legal. E aí, Morgan, conta pra gente. Os dois, nenhum, um pouco de cada? Cara, eu compartilho do mesmo pensamento dele. Eu acho que tem características dos dois, mas se eu tivesse que escolher aquele que mais se parece, na minha opinião, seria um irmão mais velho. Por exatamente uma palavra que ele falou, porque o irmão mais velho, ele tem a incumbência de cuidar, só que ele não possui. Então, foi aquilo que a gente falou lá no início, a gente faz discípulo de Cristo, não nosso. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente está fazendo discípulos de Jesus e não nosso, a gente entende que a gente está cuidando de alguém que não é nosso. E é exatamente como o irmão mais velho faz. E ele deu um exemplo, cara, que eu achei perfeito. O pai e a mãe saíram, eles foram resolver alguma coisa, foram viajar, e aquele irmão mais velho, por ter mais maturidade, por ser mais velho, por ser mais maduro, ficou com a responsabilidade de cuidar daquele irmão mais novo. Só que ele entende que aquele irmão não é dele. Um dia o pai dele vai voltar e aquele irmão pertence ao pai dele. Então, por mais que ele ame, por mais que ele tenha zelo, por mais que ele cuide, por mais que ele se empenhe ali, aquele irmão nunca vai ser dele. Aquele irmão pertence ao pai dele. E também acho interessante porque ele vai educar, ele vai instruir, não mediante aquilo que ele pensa, mas aquilo que ele entende que o pai dele acha certo, né? Então, se eu sou o irmão mais velho, eu, por exemplo, tenho uma irmã mais nova, então, hoje eu sou casado, então a gente está em contextos diferentes, mas quando a gente morava junto, toda vez que eu corrigia minha irmã, eu instruía ou disciplinava em alguma coisa, era porque eu sabia que meu pai e minha mãe, eles pensavam daquela maneira. Eu nunca cheguei para minha irmã e corrigi ela em algo que
eu não soubesse que não era da vontade do meu pai ou da minha mãe. Então, porque eu conheço a vontade do meu pai e da minha mãe, porque eu conheço os gostos do meu pai e da minha mãe, porque eu conheço a forma que eles querem que os filhos deles se comportem, eu podia disciplinar minha irmã, eu podia corrigir ela, eu podia cuidar dela. Então, acredito nisso. Eu acredito que tem um pouco dos dois, tem um pouco do pai também, como ele falou. Depende muito, né? Quando, em pra quê. Mas se eu tivesse que escolher se tivesse que escolher aquilo que eu acho que mais parece, exatamente por a gente não possuir, por a gente estar cuidando de alguém que não é nosso, eu acho que um irmão mais velho seria a escolha. Mas eu entendo também o lado do pai espiritual e é isso. Legal, mano. E eu queria perguntar para vocês, já vou aproveitar que o Morgan tá aí, se você lembra a primeira vez que você foi discipulado por alguém, como é que foi? Cara, eu lembro sim, mano. Foi, na verdade, foi um choque, né, de cultura. Pelo menos no meu contexto, eu não nasci num contexto cristão, não nasci da igreja, não fui educado pelos meus pais numa igreja evangélica. Nunca fui cristão. Eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 16 anos. Eu vim do mundo das drogas, de tudo que a gente conhece hoje, de tudo que a gente sabe que está aí no mundo. Então, mas existem as pessoas que elas estão vivendo no pecado, elas estão vivendo um erro, sabendo que elas estão erradas. Só que existia eu que estava fazendo isso tudo, não fazendo a mínima ideia de que isso estava errado. Eu achava que isso era a coisa normal da vida. E aí eu passo a ter um encontro com Jesus e eu começo a ser confrontado em tudo aquilo que eu achava ser correto, mas que, na verdade, perante a palavra, perante a vontade de Deus, perante a vontade de Deus para a minha vida, aquilo não era o certo, aquilo não era o correto. Então, na verdade, para mim, o discipulado foi muito uma quebra de culturas erradas que eu tinha, né? E, cara, você tem mais ou menos 2 semanas aqui na igreja, nós somos um ministério que é por todo o Rio de Janeiro, né? A Lagoinha está espalhada aqui pelo Brasil, mas eu estou falando do meu contexto Rio de Janeiro. E a gente teve um encontro com todos os ministérios de jovens de todo o Rio. Então a gente encontrou a galera de Niterói, da Barra, e a gente participou de um momento de hangout. E perguntaram sobre as pessoas que hoje elas não querem congregar. Por que hoje tem muitas pessoas que não querem congregar, que quer assistir culto online, que só quer ficar no YouTube, ou troca às vezes um culto para ouvir um pregador na internet, e a gente sabe que hoje é uma realidade muito comum, né? E é algo que veio na minha cabeça na hora, foi um pensamento que eu tive, foi que hoje, na verdade, não só dentro da igreja, mas hoje o mundo, ele não quer ser o contrariado. As pessoas não querem ouvir aquilo que elas não concordam, aquilo que não faz sentido para elas. A gente vive num mundo polarizado, principalmente aqui no Brasil hoje, por exemplo, a gente está em ano de eleição e é direita ou esquerda, e eu sou direita, eu não ouço ninguém que é de esquerda, não ouço pensamento nenhum de lá, e quem é de esquerda também não ouve meus pensamentos, não ouve o que eu acho. Então hoje a gente está vivendo em uma geração que não quer ser contrariado, que não quer ouvir aquilo que é contrário àquilo que ela acredita, aquilo que é a vontade dela, e acaba que isso acontece dentro da igreja também. Então as pessoas elas começam a ser confrontadas, elas começam a ser desafiadas, ou elas começam a ser esticadas em algumas coisas, e elas não aguentam, elas preferem, não, deixa eu ir para casa que eu escolho a pregação que eu quero ouvir, eu escolho o tema que eu quero ouvir. Muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Então, eu falei isso, cara, eu cheguei a citar isso, eu falei, para mim, a melhor coisa que o corpo de Cristo, a igreja pode fazer por nós, é nos contrariar. É ir contra aquilo que a gente acha que é o certo, porque foi isso que me transformou. Eu só estou aqui hoje porque homens de Deus gastaram tempo para me contrariar, para enfiar o dedo da minha ferida mesmo, falar, cara, você não está certo, é assim, porque senão eu estaria vivendo da minha vontade, da forma que eu acreditava, e com certeza a forma que eu acreditava ser certo estaria me levando à morte. Então, o poder do discipulado na minha vida foi isso, foi de me contrariar, de contrariar o que eu acredito, de contrariar aquilo que eu achava certo, e trocando pela verdade do evangelho, né? Aquilo que eu achava que era verdade, trocou pela verdade de Jesus, trocou pela verdade da palavra. Que massa, mano. Essa foi a minha experiência. Que massa, mano. E aí, Rafa, você lembra a primeira vez que você foi discipulado? Lembro.
diferente um pouco do contexto do Morgan, meus pais, eles conheceram Jesus quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, mas eu lembro que eu fui ter uma experiência de discipulado como eu conheço, e como eu acredito que é só quando eu tinha 19, 18, 19 anos, que foi com um missionário que foi trabalhar lá na igreja, na portaria, ele era o meio secretário. E aí eu olhei ele e ele foi levar uma palavra para os adolescentes e eu fui lá e quando eu ouvi ele ministrar, eu falei, cara, ele tem muita virtude. E aí eu lembro que eu colei nele e ele não tinha cargo nenhum. E aí foi muito bom porque foi muito importante que eu tive uma experiência do que era de fato ser discipulado, que era uma transferência de vida, que era caminhar com alguém, render conta para alguém, confessar a tentação, pecado, para que houvesse cura. Então foi mais ou menos aí quando eu tinha 19 anos. Ele é peruano, né? Ele ainda está vivo, graças a Deus. Mora lá em Santa Catarina. O nome dele é Bruno e eu sou eternamente grato por ele ter visto a fome que eu tinha e ter me ajudado a crescer mais em conhecer o Senhor. Que massa, mano. Que massa. Eu já vou aproveitar que você está aqui, então, e eu vou te perguntar. Você lembra a primeira vez que você discipulou alguém? Cara, que boa pergunta. Eu lembro a primeira vez que eu discipulei alguém. Foi até antes de ser discipulado. Foi um pouco antes disso, foi uns talvez um ano, quando tinha 18 anos. Hoje até liguei para essa pessoa, o primeiro discípulo meu, Lucas Gabriel Coelho. Talvez ele vai Que ouvir massa. esse podcast. Hoje estava falando com ele. Ele é líder de jovens lá em Santa Catarina e ele se converteu no meu carro. E ali a gente começou a andar junto e o pouco que eu sabia, né, a respeito de Jesus e da palavra dele, eu ia impartindo para ele. Então a gente tinha muito tempo junto, a gente orava junto, a gente lia a Bíblia junto, a gente estudava junto, a gente evangelizava junto, né? Então essa caminhada junto fez com que a paixão por Jesus que eu tinha, que eu tenho, se pegasse ele naquela época aí. E foi a minha primeira experiência em discipular alguém. Que massa, mano. Que massa mesmo. E aí, Morgan, você lembra quando você discipulou a primeira vez? Mano, na verdade, eu não tô conseguindo lembrar da primeira vez. Na verdade, eu lembro da mais marcante, assim. A primeira foi muito Legal, marcante. legal. Pode ser também, a primeira de fato. Claro, por favor. Cara, foi um amigo, hoje é meu amigo, né? Chama João. E engraçado porque ele chegou. Nome bonito, né? Ele chegou lá, na época eu era líder de célula, e ele chegou lá na célula, parecido com o contexto em que eu cheguei também. Veio das drogas também, muito novo. E eu lembro que eu me enxerguei nele, sabe? Quando ele tava. Por isso que eu tô falando que foi a mais marcante. Porque foi uma pessoa que eu me vi, assim, no começo da caminhada. E a gente começou esse processo. Eu lembro, eu tava na casa dele o dia que ele pegou tudo que ele tinha de droga, assim, e a gente jogou fora produto do apartamento, assim. Então, foi uma Que experiência massa, bem legal, mano. porque foi algo que foi muito parecido com o que eu tinha vivido. Eu acho que o discipulado vem disso também, né? Da gente compartilhar o que a gente já viveu, os erros que a gente cometeu, os acertos que a gente teve também, e aquilo a gente vai ensinando com a vida na vida, e foi assim, eu pude compartilhar de tudo que eu já tinha vivido. E, cara, foi muito marcante por isso. E é interessante porque hoje, é, tem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu larguei tudo para viver o ministério de forma integral aqui na Lagoinha, né? Mas tem mais ou menos, vai fazer um ano que eu estou especificamente do Next na Zona Sul, aqui, tipo, pastoreando jovens aqui na Zona Sul do Rio. Eu era de Niterói, eu era da Lagoinha de Niterói e essa célula era lá. E ele foi a pessoa que assumiu a célula quando eu vim enviado para a Zona Sul. Que demais, Então, mano. hoje ele está continuando o trabalho que eu e minha esposa a gente começou lá. Então, não só vi ele sendo transformado, como a família dele sendo transformada, mas hoje eu posso ver ele, tipo, dando continuidade àquilo que já estive na minha mão também, que eu já construí. Isso é muito gratificante. E ver hoje ele também discipulando outros jovens chegar assim como eu, assim como ele. E é muito louco, cara. Como não para, né? Não para na gente, não tá parando nele. Sim, mano. São jovens que estão vindo abaixo dele, desses jovens vão discipular outros jovens. É isso. Daqui a alguns anos, tá? Daqui a muitos anos, eu não vou estar mais aqui,
mas eu tenho certeza que esse fruto desse discipulado ainda vai continuar, sabe, falando. Que demais, mano, que demais. Ouvindo vocês, né, eu lembro tanto, né, da primeira vez que eu fui discipulado de fato. A primeira foi de forma mais indireta, né, pelo pastor da primeira igreja que eu frequentei. E a segunda vez, eu corri atrás e falei, cara, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser discipulado. Por quê? Porque foi um momento que eu me deparei com meus problemas e pecados e eu me vi em uma posição em que eu não conseguia fazer mais nada sozinho. Eu precisava de alguém mais velho, falando da fé mesmo, mais experiente na fé, que pudesse me guiar, que já tinha passado pelos mesmos problemas que eu estava passando. Então, ali começou uma jornada de discipulado, de vida na vida, que me marcaram profundamente. Eu carrego isso até hoje. Então, um discipulado bem feito, efetivo, né, com todas essas questões que vocês trouxeram aqui, faz total diferença. E eu lembro também que eu já discipulei daquela forma, como é que eu posso dizer? Do livrinho recém-convertido, sabe? Que você tem que passar todas as instruções e tudo mais. E também de uma maneira que, teve uma vez também que uma amiga minha conversou comigo e falou assim, João, eu tenho um amigo meu, ele é de outra cidade, e você é uma referência de jovem cristão para mim, então eu passei teu contato para ele e tal, porque ele está querendo conhecer mais Jesus e tudo mais, e ela perguntou, você está disposto a fazer um acompanhamento com ele? E eu falei, cara, na época eu estava de boa, assim, eu falei, tô, né, óbvio, vamos ver, né, sem ter contato nenhum. E foi engraçado que nas primeiras vezes e tudo mais, aquela coisa toda foi bem tranquilo. E aí, quando eu fiz o primeiro confronto em relação ao que ele estava vivendo, ele espanou. Então, essa é que eu vejo que é a grande diferença de você estar perto e você confiar no caráter de quem você está andando junto, sabe? Porque aquilo que a pessoa está te falando muitas vezes não é tipo assim, só para, não, é só porque eu quero. Não, é porque a palavra de Deus diz que é isso, ponto final. Eu vivo dessa maneira. Se você quer viver dessa maneira, a gente vai trabalhar para isso. Então, eu tive ambas as experiências, né, até de discipulado efetivo mesmo, que a pessoa, né, vestiu a camisa e falou, cara, eu vou com tudo, é isso, e a pessoa realmente entrou para a minha vida, fazia o que eu fazia, ia para os lugares que eu ia, então isso fez total diferença, porque é depósito de vida, né, na vida uns dos outros. E já que a gente está falando de tudo isso, né? Eu não sei, Rafa, você queria falar alguma coisa? Não, eu acho que você falou Manda uma aí. parada muito legal, cara, porque assim, às vezes pode ter gente que tá ouvindo a gente que vem de um contexto em que o discipulado, esse caminhar com alguém, aprender com alguém, render contas, pedir conselhos, não é algo que aconteça, né, pela cultura do lugar que ele está inserido, enfim. E às vezes a pessoa nem sente a necessidade disso, Uhum. porque ela nunca viveu isso, né? Então, não sei, eu nunca comi wagyu, picanha de wagyu. Então eu não sinto necessidade de comer, mas quem sabe um dia se eu comer, Me eu vou chama falar daí. Mas o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte: você pode ser um cristão sem ter um discipulador. Só que isso vai te limitar e te atrapalhar em muita coisa, né? Você vai Uhum. conseguir sobreviver, mas você não vai ter nutrição suficiente. Vai ter um teto, é como eu digo. Eu cresci sem discipulador até os meus 18, 19 anos. E eu me converti com 8. Então foram 10 anos. Funcionou. Passei os momentos difíceis da adolescência, juventude, permanecer. E as pessoas podem dizer, tá, mas então por que eu preciso? E é aquele exemplo, né? Quando a gente fala que o irmão mais velho ele é uma figura da ausência de um pai, quando a gente fala de paternidade espiritual, não é que aquele cara é meu pai, mas ele é uma expressão de paternidade, a gente Uhum. brinca que são os três P's, né? Que ele protege, promove e provê. E eu digo, tem muitas pessoas que nasceram sem pai natural. E elas
né, e cresceram, elas sobreviveram. Agora, é uma grande diferença quando você encontra alguém que cresceu com um pai presente, que ensinou, que deu exemplo, que amou, que cuidou. Então, eu queria deixar isso que você falou e animar alguém que esteja ouvindo, que talvez fale, cara, eu nunca tive, eu acho que eu não preciso. Irmão, quando você puder caminhar com alguém que vai te ensinar, te direcionar, te ajudar, né, vai ser uma expressão de um irmão mais velho para você, você vai ver como isso te economiza tempo, como você se sente mais cuidado, seguro e como isso abençoa sua vida. Uhum. Não, que massa, mano. Eu achei muito legal isso que você falou também, porque isso me fez lembrar aquele texto de minha primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, isso é essencial quando a gente vai falar de discipulado, porque assim como o Morgan falou antes, a gente corre esse risco de cair no domínio sobre a pessoa, né? Só que quando a gente está com os olhos no Senhor, em formar Cristo naquela pessoa e não discípulos de si mesmo, a gente não tem problema quando um discípulo vem e diz assim, cara, eu acredito que a gente está andando em páginas diferentes e tá tudo bem por isso, eu me identifico mais com o Morgan e tô indo com ele agora. Você fala assim, meu mano, glória a Deus por isso, cara, porque, cara, o Morgan é um cara incrível que vai continuar aquilo que o Senhor já começou na sua vida e Deus te abençoe. Então, o que vocês acham, né, desse estilo de discipulado protetivo, mas que não é protetivo, é autoritário mesmo nesse sentido? O que vocês acham? E aí, Morgan? Cara, eu acho que essa é a palavra, né? Autoritarismo, né? Então, é isso, a pessoa não entendeu que o discípulo é de Jesus, ela tá achando que ela tem que estar fazendo discípulo para ela. Ela acha que, se bem que muitas vezes, bem às vezes, as pessoas têm esse medo de que talvez vá para outro, assim, às vezes por zelo, por cuidado, né? Porque você, cara, às vezes, já aconteceu isso comigo, confesso, eu amava, tipo, cuidava tanto daquela pessoa, eu amava tanto ela, e chegou esse momento exatamente, essa pessoa veio conversar comigo e ela foi viver outra página da vida dela, ela foi ser acompanhada, discipulada por outra pessoa, e confesso que sabe, deu aquele sentimento, assim, só que, cara, eu olhei dentro de mim, eu me sondei, assim, eu falei, cara, será que isso é só um zelo, um cuidado, ou se isso está indo além, está indo como se fosse um pertencimento àquela pessoa, ou um ciúme, sabe? Porque isso não existe, cara. Quando a gente entende que é tudo o reino de Deus, que os discípulos é de Jesus, não importa se está sendo comigo, se está sendo com outra pessoa, se está sendo com outra. O que importa é que essa nossa pessoa está sendo discipulada, o que importa é que Jesus continua sendo formado dentro dela, que ela continua avançando, que ela continua crescendo, seja com o meu cuidado ou não. Então, sim, de fato, eu acredito que todo pastor, toda pessoa que discipula, acho que nunca vai ser algo tipo, de boa, vai lá, assim, porque você ama aquela pessoa, você está cuidando dela, você passou um tempo. Claro. Mas você tem que olhar dentro do seu coração, você tem que sondar qual é o limite desse sentimento, seu zelo, cuidado, quando passa a ser uma coisa meio tóxica, assim, obsessivo, meio, né? Obsessiva. Não, aquele discípulo é meu, que a pessoa é minha e tal. Então, já aconteceu isso comigo, foi o que eu falei. Eu olhei para dentro de mim, olhei para dentro do meu coração, cara, sondei meu coração e eu deixei Deus me ensinar muito com isso. Hoje é muito tranquilo, cara. Eu fico até feliz, eu falo, cara, vai lá e tal. Até porque eu entendi a multiforme graça do corpo também, né? Eu entendi que eu não contenho toda a revelação do Evangelho, eu não possuo toda a revelação do Evangelho. Eu entendo que Deus confiou algo para mim, Ele confiou algo para o João, Ele confiou algo para o Rafael. Então, cara, cada um de nós possui uma porção do Evangelho, possui uma revelação do Evangelho. Talvez o João, ele fale mais sobre um assunto, talvez eu fale mais sobre outro. Então, eu comecei a entender isso também. A pessoa, cara, ela passou um tempo comigo, e ela absorveu aquilo tudo comigo, ela vai passar um outro tempo, ela vai aprender outras coisas que talvez eu nunca ensinaria para ela. E aí eu entendi, falei, cara, essa é a multiforme graça do corpo funcionando, a multiforme graça do corpo andando. Então, ele aprendeu um pouco comigo, aprendeu com o João, talvez alguém que está aprendendo com o João daqui a pouco vai vir comigo, vai aprender um pouco, e assim vai, cara. Que massa, mano. E aí, Rafa, já aconteceu com você aí?
Eu acho que quando a gente fala sobre o discipulador, né, ou o discipulado que ele se torna autoritário, né, paternalismo e não a paternidade, é muito conectado com a identidade de quem tá discipulando, né? A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate, né? Ele não é autoritarismo nem da parte dele, né? Isso que põe diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, mas também não lhe obriga. Então Jesus não obrigou ninguém a seguir ele. E quem queria ir também, ele falou, cara, vai na tua, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa entender no discipulado para a gente não entrar nesse lugar de autoritarismo. Primeiro é o que a gente falou desde o início, o discípulo não é meu, ele é de Jesus, né? Segundo, que é importante, é que eu não sou responsável pelas decisões dessa outra pessoa. Às vezes eu não sou guru, eu não sou guru dela, eu sou coach. Então, tipo assim, a pessoa senta e fala, cara, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que perguntar é o que Deus te disse. É a primeira coisa. Então, assim, o que Deus falou com você? Não, porque, não, eu vim aqui ouvir de você o que Deus quer que eu faça. Eu falei, irmão, Deus abomina os adivinhos, cara. Tá lá escrito isso, assim. Não transfira essa responsabilidade, né? Eu não sou o seu Moisés. Eu sou seu irmão mais velho. Então, assim, o que Deus falou com você? Então, instigar a pessoa a ter uma vida com Deus, que ela ouça a Deus. Legal. A minha ajuda vai ser ela traduzir o que Deus está falando. Então, eu gosto de usar esse exemplo quando a gente fala de irmão mais velho, irmão mais novo ou paternidade. Abraão, Moisés e Josué estão lá no Monte Sinai. 40 dias, Moisés está lá em cima. E aí, de repente, quando termina os 40 dias, Deus dá as 10 tábuas de lei para Moisés. E aí, de repente, Josué fala para Moisés: Moisés, vamos descer rápido, porque estou escutando barulho de guerra lá embaixo, o bagulho tá louco. E aí, Moisés fala: Ó, filho, isso não é barulho de guerra, não, é barulho de festa. Então, eu gosto de dizer que muita gente fala: eu não preciso de ninguém porque eu estou escutando a Deus. Eu falo, cara, você pode estar escutando a Deus. Samuel não precisou de Eli para escutar Deus. Ele escutou Samuel, 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 Samuel. Né? Ele não precisou de Eli, ele estava lá dormindo. Mas o que ele fez na vida de Samuel? A mesma coisa que Moisés faz na vida de Josué. Ajuda a corresponder corretamente aquilo que Deus está falando. Então, ei, Josué, não é barulho de guerra, é barulho de festa. Qual que é o nosso problema? A gente tem uma geração que não caminha com ninguém, que fala, eu não preciso porque eu escuto Deus. Daí ele tá descendo o arraial dos irmãos, dando espadada no bucho de todo mundo, porque ele tá achando que tá rolando guerra, e no final das contas tá rolando festa. Então, assim, e aí Eli também é uma coisa. Eu falo que se não tivesse Eli na vida de Samuel, ele seria um esquizofrênico, né? Ouvindo uma voz perseguindo ele a vida inteira, não sabendo como corresponder a isso. Então, assim, entender o seu papel como discipulador, você entender que ele é essa pessoa é discípulo de Jesus, você não tem que controlar a vida dele, nem mandar na vida dele, e do outro lado, entender também que quem está discipulando não é o seu guru, ele é um irmão mais velho que vai te ajudar a interpretar, mas ele não é o profeta de Deus que vai responder todas as suas perguntas. Você tem uma Bíblia e você tem seus joelhos, né? Então, acho que sendo saudável esse relacionamento não vai ter dependência emocional de nenhum dos lados. Cara, que massa isso. E é muito curioso porque eu tô assistindo uma série no Netflix, que é uma série documentário, que fala sobre uma igreja de Mormons fundamentalistas lá nos Estados Unidos, e em que eles levantam um profeta, e esse profeta ele apoia o poligamismo, né, o casamento com várias mulheres. E, cara, é bizarro quando a gente para ver a lavagem cerebral das pessoas e a busca por esse ideal de profeta, né, nesse lugar de tipo, não, você fala e eu obedeço. Porque se a gente for falar a verdade mesmo, é muito mais fácil você ter alguém que te diga o que fazer. Cara, a gente está aqui, todos nós que estamos aqui, o Rafa um pouco mais de tempo, eu tenho 23, assim como o Morgan, a gente sabe o quanto é custoso uma vida de intimidade com o Senhor para identificar o Senhor falando, saber quando é Ele falando, saber quando é nossa alma querendo alguma coisa. A gente sabe o quanto é custoso isso. Agora, é muito mais fácil a gente eleger alguém e falar assim, cara, tudo que você falar eu vou mandar e é isso. Então, nessa série, por exemplo, eles relatam muitas situações de abuso de autoridade, porque as pessoas elas querem mesmo ter esse profeta e cumprirem aquilo que ele está falando. E o problema é que esse profeta carrega a voz de Deus, né? Ele diz assim, porque Deus me disse.
E meu irmão, se for contar todas as vezes que ele fala até mesmo na série, né, que Deus disse de fato, eu acho muito difícil ter acontecido. Então, eu também acredito muito que esse papel de discipulado, né, do discipulador principalmente, é muito um papel de humildade, né? Você se colocar para trás, sabe? Você entender que você é um auxiliador daquela pessoa, você realmente não pode controlar as decisões dela. E o que eu mais gosto de pensar nisso tudo é que nós, como discipuladores, a gente aponta o caminho, sabe? Cara, pela minha experiência, o que eu já passei, eu fui por aqui e deu certo. Ou, eu fui pelo caminho contrário, deu errado. Então, por isso, eu te indico a você ir por esse caminho. Então, a gente aponta o caminho. Só que eu vejo muitas vezes, e eu já passei por isso, que foi tirado de mim, em discipulado, a oportunidade de errar. Então, assim, eu acredito muito que quando a gente faz isso, a gente tira das pessoas, dos discípulos, a oportunidade de errar, a gente está cometendo um grande erro. Porque isso se torna uma forma de controle, só que é um controle disfarçado. Porque a gente, tipo assim, você acaba tendo só essa opção. E você só tem essa opção. Entende? Agora, quando você tem um discipulado saudável, você fala assim, cara, eu iria por esse caminho. Eu já vivi isso, deu errado, eu te aconselho a ir por esse caminho. Se a pessoa escolher de forma errada, o nosso papel é como o filho pródigo, né? O irmão do filho pródigo estar de braços... O irmão não, o pai, perdão. Estar de braços abertos de volta, cara. E às vezes vai ser custoso? Vai desanimar? Vai, porque assim, às vezes a gente vai estar lá com um discípulo que está há tanto tempo batendo a cabeça no mesmo lugar. E, cara, a gente entender que o nosso papel ali é formar Cristo naquela pessoa e não é controlá-lo de fato. Eu vi que o Rafa que abriu o microfone, manda aí. É engraçado, eu ri até que quando você falou, né? Porque às vezes eu já fui muito criticado por pessoas dizendo-me assim, cara, mas não, você precisa lá falar com ele, cara, olha a curva lá, vai derrapar. E eu falo, cara, calma. Não, e aí às vezes vem gente falar comigo, vem trazer demanda de discipulado, fala, não, porque o meu discipulado, o meu discípulo não me ouve. Eu falei para ele perguntou sobre qual emprego escolher, e cara, ele tá escolhendo um emprego que não é para escolher, porque ele não vai ter tempo. E eu, a pessoa tá angustiada, eu falo, gente, calma, calma. É a sua vida ou é a dele? Não, é a vida dele. Eu falei, então calma, respira. Você precisa entender que a pessoa mais interessada em transformar a vida dele é Deus, não você. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que você quer fazer um trabalho que nem o Espírito Santo está fazendo? Então, assim, uma vez, cara, eu lembro que eu estava sofrendo no discipulado, que o discípulo não sei o que lá, ele não entendia e estava tomando decisão errada. E o Espírito Santo falou assim, você está querendo discipular alguém que não está me escutando. Né? Eu gosto muito dessa história seguinte, que chegou lá no México, chegou uma menina com os pais aconselharam, os líderes aconselharam, o pastor aconselhou ela a não namorar com alguém fora da igreja, que não fosse no Senhor, né? Um julgo desigual. E aí ela foi de birra lá, pegou um namorado fora da igreja, e aí ele visitava de vez em quando, mas assim, daquele jeito. E aí, depois de uns 3 meses, ele chegou na igreja e falou com o pastor, pastor, eu queria um tempo de aconselhamento, porque tá muito ruim o meu namoro com a menina, e ela vinha aqui um tempão e tal. E aí, beleza. Aí eles sentaram, e aí o pastor, a menina, que nasceu na igreja, os pais na igreja, e o menino, que não era crente, que era namorado dela. E aí o menino falou que tava brigando, tava ruim, não sei o que lá, o que podia fazer. Aí o pastor olhou para ele e falou, mas senhora, eu queria dizer para você um negócio. Enquanto dá tempo, livre-se desse problema que é essa menina aqui, porque assim, ela não é coisa boa para você, não. Aí a menina ficou ofendida, falou assim, como assim, pastor? Eu nasci nessa igreja, eu que sou cristã, ele nem se converteu, nem batizado ele é. E aí o pastor olhou para ele e falou assim, olha, ela não escuta o líder, os pais, o pastor. Você acha que quando casar vai escutar você? Então, Caraca. a gente pega esse exemplo, tipo assim, cara, poxa, o cara não está escutando o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer o quê? Corrige o sábio e te amará. Corrige o escarnecedor e te aborrecerá. Então, cara, calma. Não queira exercer um discipulado de controle que Jesus não fez. Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, Satanás, ele pediu para te ser andar como trigo, mas eu roguei por vós para que a vossa fé não desfaleça. Aí ele falou para Pedro, Pedro, você disse que vai comigo até o final, em verdade eu te digo que você vai me negar.
3 vezes antes que o galo cante. Jesus não deu uma opção para Pedro. Imagina, se a gente fosse discipulador de Pedro, a gente diria assim, Pedro, faz o seguinte, pega um barquinho, vai lá no meio da Galileia, né? Pega esse barquinho, lá, o seu barco, vai lá no meio da Galileia, espera a madrugada inteira lá, não sai do barquinho, porque se você sair do barquinho vai dar ruim, você vai me negar. Jesus não fez isso, por quê? Porque a curva que Pedro teve que derrapar foi o que forjou ele ser o apóstolo que foi depois. Então, claro, eu não estou falando para você negligenciar, você ver seu irmão em falta, não repreendê-lo, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo em coisas mais triviais da vida, que você não tem que ficar controlando, né, a vida de ninguém e preocupado como se isso fosse sua responsabilidade. Que massa, mano. Que massa mesmo. E aí, Morgan, o que você acha disso? Fala, mano, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Cara, eu acho que meu sinal caiu aqui, não sei, voltei, perdão. Não, tá aí. Mas enfim, tá aqui. Mas enfim, cara, eu acho muito interessante, porque é exatamente isso, é a forma que eu penso também. Sempre que eu estou em um discipulado, eu estou num aconselhamento com alguém, eu estou conversando com alguém, algum discípulo, alguém que está caminhando junto comigo, eu nunca gosto de dar certezas, direções para a pessoa, sabe? Tipo, cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Todo mundo que vem conversar comigo, eu acho engraçado porque Jesus faz isso também, né? Muitas vezes você vê que Jesus ele respondia perguntas com outras perguntas. A pessoa vinha e fazia uma pergunta para Jesus e ele rebatia com outra pergunta. O que é isso? É Jesus fazendo essa pessoa refletir. É Jesus passando a bola de volta, assim, cara, eu estou falando isso, essa é a sua dúvida. Aí agora ele vem com mais uma informação e manda a pergunta de novo. Porque ele está trocando, ele está fazendo pensar. Eu sempre gosto de fazer isso também. Eu não gosto de vir, não. Que, cara, você falou isso no começo, é engraçado, porque as pessoas, às vezes, elas acham que discipulado, elas acham que aconselhamento pastoral é como se fosse um psicólogo, ou como se fosse uma terapia em que elas entram e eu tenho a resposta da vida para elas. Eu contém toda a sabedoria eu vou dar para elas. Assim, não. Na verdade, é aquilo. É seu irmão mais velho, talvez eu seja um pouco mais maduro que ela, eu caminho um pouco mais que ela. Só que eu também tenho um relacionamento com Deus, eu também estou caminhando, eu também estou aprendendo. E meu papel, na verdade, não é instruir aquilo que minhas certezas para ela. Na verdade, meu papel é instruir que ela busque a Deus, sabe? É interessante isso, porque a gente, na verdade, instruindo a pessoa a procurar instrução com Deus, que foi aonde a gente obteve instrução também. Então, as pessoas, às vezes, elas vêm com isso. Cara, eu estou passando por esse problema, o que eu faço? Eu falo, não, vamos entender o que você está vivendo de fato. Vamos pegar isso. Mas e esse ponto, tá? Mas e aí, o que você acha? Você devolve aquilo para a pessoa. E você faz ela pensar. Então, o nosso papel, acho que como discipulador, a pessoa que está discipulando, são duas coisas. Primeiro, é você levar a pessoa a ter um discipulado com o próprio Deus, com o próprio Jesus. E a outra é fazer com que ela reflita, é fazer com que ela saia dali pensando, ela saia dali meditando. Na verdade, é que ela saia dali com mais fome de conhecer a palavra, com mais fome de conhecer a Deus, com mais fome. Então, eu não quero que ela venha a mim e ela saia satisfeita, ela saia completa. Essa não é a minha pretensão. Na verdade, eu quero que ela venha até mim e que ela saia com mais fome ainda para ser completa em Deus, para ser completa na palavra, para procurar aquilo na palavra. Então, a gente aconselha, eu falo aquilo que eu já errei, eu falo aquilo que eu já acertei. Aí ela pode aprender com o meu erro, não, como foi o que você falou, ela pode errar, e a gente está aqui para levantar ela quantas vezes for. Sim. Mas é isso, eu acho que o nosso papel nunca é toma aqui, vai lá e faz isso agora. Toma, faz desse jeito. Não, cara, eu fiz dessa forma, errei, ou eu fiz dessa forma, acertei. Sabe, a palavra diz isso. Mas o que você acha, cara? Vai lá, lê esse versículo aqui. Lê esse livro. Ela está passando por algum problema. Você fala, lê Timóteo, que Timóteo vai te dizer um pouquinho especificamente sobre isso que você está passando. Então, acho que é isso. Que massa, mano. Nosso papel, na verdade, não é encher ela. É, na verdade, causar mais fome ainda para que elas vai se encher na palavra, vai se encher com o próprio Deus, o próprio Jesus. Que massa, mano. Acho muito massa isso. Até o Rafa gosta disso, né? Das perguntas, né? Mas eu já vou perguntar, então, já que o Morgan tá aí. Mano, e sobre a escolha
de um discipulador ou discípulo, como é que funciona? Você escolhe seu discipulador, ou ele te escolhe? Como é que funciona essa dinâmica aí? Eu não tô longe aqui de falar o que é certo ou não. Vou falar o que é o que eu vivo, o que é a realidade aqui no meu contexto, o que a gente vive. Legal. Aqui a gente não impõe o discipulado para ninguém. Tipo, você tem que ser discipulado por essa pessoa, ou você tem que ser discipulado por tal pessoa. Aqui, na verdade, os discipulados eles acontecem através de célula, né? Eu digo de novo dentro do meu contexto da minha congregação. Através da célula, que é o GC, o líder de célula está encarregado a discipular aquelas pessoas dentro daquele grupo pequeno. Mas você tem livre opção para escolher qual célula você quer participar, em qual líder você quer ser liderado. Então, é nisso que eu acredito também, porque eu acredito que eu quero, se discipular é tornar alguém mais parecido com Jesus, eu quero ser discipulado com alguém que eu tenha certeza que se pareça com Jesus. Então, eu digo por mim. Então, meus pastores, as pessoas que me discipulam hoje, eu tenho certeza que elas se parecem com Jesus. E é por isso que eu me sinto confortável, é por isso que eu sou discipulado por eles, porque eu particularmente não seria discipulado por alguém que eu duvidasse do caráter, eu duvidasse que essa pessoa não se parece com Cristo. Porque não faz sentido ela não se parecer com Jesus e ela querer que eu me pareça, sabe? Não sei se fez sentido. Não, fez sentido sim. Então aqui, cara, a gente escolhe mais do que isso também. Eu acho que foi o que aquela pergunta, aquela resposta de a pessoa às vezes trocar de discipulador. Não sei, às vezes eu estou passando por um momento em que já aconteceu comigo, por exemplo. Antes eu liderei muito tempo, quando eu comecei a liderar a célula com 18 anos. Eu fui casar somente com uns 20 para 21, então eu liderei algum tempo solteiro. E às vezes, pessoas mais velhas que eu, elas falam, cara, eu vou para tal célula, ou eu vou ser discipulado por tal pessoa, porque essa pessoa já é casada e eu tô noivo. Eu quero ser instruído melhor em casamento, em família. Eu super entendi, eu falo, cara, perfeito. Tá certo. Então, hoje eu faço isso também. Por exemplo, às vezes eu tô aleatoriamente, mas eu quero me aprofundar em dons espirituais, por exemplo. Eu procuro alguém que ela vai ter mais autoridade sobre esse assunto. Admite aí, admite que você procura o Luciano. Admite? Fala para nós. Mas é verdade. Era o cara que já fiz o curso dele de dons. Sempre que eu vou ler dons, eu leio dele mesmo. Mas é isso, exatamente isso. Entende? Nossa, eu sou pastorado pelo pastor Felipe Valador, meu pastor Célio. O pastor Janderson é meu pastor de campus. Mas às vezes eu preciso de um alimento que às vezes por exemplo, tenho que pegar um vídeo do Santos Subirá, tenho que pegar um curso. Ou quero ver sobre finanças, eu vou ver com outra pessoa. Enfim, é exatamente isso. Eu acho que eu acredito que você pode ter essa autonomia de escolha, porque, primeiro, eu acho que você, sim, tem que escolher ser discipulado por alguém que tenha caráter, que tenha o caráter de Cristo, e também por, às vezes, afinidade ou por autoridade em alguns assuntos, específicos assuntos. Legal, mano, legal. E aí, Rafa, a gente que escolhe, como é que é? Assim, falando também da realidade aqui, né, como o Morgan disse, não do jeito que, esse é o certo, mas do jeito que a gente vive, é um jeito que eu acredito muito, né, hoje aqui a gente também funciona, uma igreja em células, né, e Alcance Curitiba, então, chega alguém, ele vai visitar alguma célula e ele vai ficar naquele mais se identifique, aquele mais goste, fique mais fácil perto da casa dele, e dentro daquela célula ele vai ser direcionado para que alguém o cuide, então, não necessariamente ele escolhe um discipulador, ele escolhe aonde ele vai ter um grupo que o ajude a crescer, e dentro desse grupo o líder, se o líder tiver a possibilidade de assumir ele como um discípulo fará, se não ele direciona algum auxiliar, para que a gente consiga ter... para a gente consiga ter, assim, o que seja funcional, né? Não tem alguém, não tem como eu chegar, qualquer pessoa chegar e falar assim, eu quero ser discipulado pelo Luciano. Não tem como. E aqui, até o Morgan falou algo muito legal, que eu queria só que a gente pudesse fazer uma separação legal para a pessoa entender, que é o quê? Discipulado é diferente de mentoria.
né? Você pode ter vários mentores. Mentor é um professor, é alguém que te ensina, alguém que se aprende. Você pode assuntos específicos. O discipulado, ele é um pouco, de maneira mais simples, ele vai te ajudar a amadurecer na vida. Então, assim, por exemplo, muita gente tem dificuldade de encontrar um discipulador porque fala, ai, eu sei muito de Bíblia, eu não posso andar com alguém que não sabe tanto de Bíblia quanto eu. Ou, eu tenho uma longa caminhada cristã, eu não posso caminhar com alguém que está só há 5 anos ou há 10 anos, entendeu? Por quê? Porque a gente subestima muito o discipulado, achando que discipulado é só uma capacidade intelectual. Quando, na verdade, o meu primeiro discipulador, ele foi me ensinar o que era ser homem, né? O que era ser marido, né? Hoje, o meu discipulador, que é o pastor Marcelo Neves, ele brinca, né? Dizendo que, cara, não dá para falar de Bíblia com você porque eu gosto da palavra de Deus. A gente brinca, ele sabe muito da palavra de Deus, ele fica brincando. Mas o pastor Marcelo Neves, dificilmente nós temos uma conversa sobre a Bíblia, né? Sobre teologia. Nossas conversas é sobre a vida, é sobre ser um melhor marido, sobre algum conflito que eu tive com a Maressa, como educar o Daniel, como aconselhar de certa forma, algum caso específico. Então, necessariamente, não é uma capacidade intelectual. Para isso, eu posso encontrar outros mentores, pessoas que eu tenho referência, que eu aprendo sobre isso, sobre aquilo. Mas a pergunta discipulado quem é que você senta e fica nu? E teu coração fica exposto, falando, cara, eu tô pensando isso, eu tô sentindo isso, eu preciso de ajuda com isso, né? O discipulado, ele vai tocar nesse lugar mais profundo, nesse lugar de intimidade. O mentor, ele pode te ajudar em certas áreas, mas o discipulador é aquele que você se sente seguro, de poder abrir o coração e saber que não tá sozinho, né? Uhum. Cara, muito bom mesmo, Rafa. E nesse sentido, Desculpa, por que eu digo isso? Porque tem muita gente que às manda. vezes chega, vê uma mensagem, sei lá, viu a gente no YouTube, viu a gente, sei lá, acabou o culto, fala, cara, poxa, muito obrigado, eu sou muito feliz em ser teu discípulo. E eu falo, prazer, cara, sou Rafael, quem é você, né? Não, porque você me discipulou, eu falo, não, cara, eu posso te ajudar com o ensino, né? Poxa, eu acrescento alguma coisa na sua vida, glória a Deus por isso. Mas assim, a pessoa não, eu não vou animá-lo a sair dizendo eu sou discipulado pelo Rafael. Você tá entendendo? Por quê? Porque não é verdade. E assim, porque o Daniel, que é o meu filho, ele tem uma cultura de casa. Então, só para terminar explicando mais ou menos assim, o Daniel, ele nunca vai chegar em casa um dia, quando ele for jovem, e de repente ele está passando pela sala e ele cuspir no chão. Eu vou olhar para ele e vou falar bem assim, que negócio é esse? Você tá cuspindo no chão? E ele fala assim, não, que eu tava na casa do Pedrinho, lá na casa do Pedrinho todo mundo cospe no chão. Fala assim, você não é filho do Pedrinho. Aqui em casa a gente não cospe no chão. Esse não é o protocolo de como a gente funciona, né? Então, eu digo isso porque às vezes é muito fácil eu ser discipulado por todo mundo, mas no final das contas eu não tenho compromisso e aliança com ninguém. Você tá entendendo? Uhum. Isso aí, isso é polêmico, hein? Isso é polêmico, porque assim como o Morgan começou falando, né, a respeito do contexto de igreja local, né, de pessoas, né, ofendidas de fato com a igreja e não querendo fazer parte, houve muito isso, né, dos pastores virtuais, né, tipo, chegarem para os pastores, não, você é meu pastor virtual, ele fala assim, meu irmão, você não sabe mesmo o que é de fato ser pastoreado, porque você pode ouvir as minhas mensagens, você pode ouvir pregações, você pode até ir frequentar de uma certa forma lá a nossa igreja, mas você não é pastoreado de fato. Fala aí, Morgan. Cara, eu acho interessante porque acho que tem um exemplo que caracteriza isso muito bem, que é o nosso pastor é como se fosse o nosso pai, né? Os pregadores é como se fosse aquele tio legal que vem e traz um presente no Natal para você. Muito bom, muito bom. Porque assim, cara, seu pai, por mais que seja legal, se tu fizer alguma coisa errada, ele vai vir te corrigir, ele vai te exortar, ele vai te ensinar, vai te colocar de castigo, vai tirar celular, no caso dele, que é uma criança, da minha filha, vai tirar um brinquedo, vai fazer isso. O seu tio não faz isso. O seu tio, na verdade, ele vem no Natal e te dá um brinquedo novo. Ele vem no almoço da família e brinca com você. Então, o seu pai também brinca, seu pai te dá presente novo, mas seu pai também corrige, seu pai Sim. é mais englobado. Então, o pregador, ele vem com uma mensagem bonita, uma mensagem que às vezes até é de Deus, às vezes você até recebe, mas só fica com a parte boa, né?
Sim. Então, por isso que eu sempre brinco com isso, com os amigos meus que são mais itinerantes, assim, né? Eu falo, cara, ser itinerante é fácil, que você é sempre o cara legal que chega e prega uma boa mensagem, tá? Agora o papel de estar semanalmente criando uma cultura, exortando, ensinando, já é outros 500, não é para qualquer um. Aí eu brinco com isso, Total. mas é isso. Acho que essa comparação do pai e do tio. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Gente, vamos para a nossa última pergunta, então. E eu queria perguntar para o Rafa aí. Rafa, sabendo então que, ainda mais vindo de um contexto pós-pandemia, né? Por mais que a gente não tenha saído de fato totalmente da pandemia, mas nós já consideramos isso praticamente. Nós sabemos que muitas pessoas abandonaram a igreja, criaram resistência contra a igreja, e outras até de anos sofreram abuso de autoridade por pastores, enfim. Eu queria te perguntar, Rafa, qual que é o caminho de cura para essas pessoas em relação ao discipulado? Eu acho que o caminho de cura é encontrar um discipulador. Porque às vezes a gente, né? Às vezes quando a gente passa mal, quem já passou mal com alguma coisa que comeu, não deixou de comer o resto da vida depois disso. Ele foi comer de novo, porque não é porque você teve uma má experiência, ainda que ela seja horrível ou ruim, que isso seja um veneno. O discipulado, ele é essencial para a caminhada cristã. Então, talvez a minha resposta seria encontre um discipulador, o que pode gerar uma outra pergunta, e aqui eu posso terminar a minha participação concluindo, que é o que buscar, né? Quais características eu posso encontrar alguém que eu posso confiar em ser discipulado? E ao mesmo tempo, você que está ouvindo e é discipulador, pode se avaliar também se você está nesse lugar. O primeiro, obviamente, que é seguir Jesus, né? Porque você só reproduz aquilo que você é. Ensinamos o que sabemos, mas só reproduzimos aquilo que somos. Se Uhum. nós somos discípulos de Jesus de fato, nós reproduziremos Jesus. Segundo conselho que eu daria é não siga alguém que não segue alguém, né? Cavaleiros solitários são esses que são autoritários, que vão dizer eu mando e todo mundo obedece. Então, eu sigo o meu pastor, que tem um pastor, que tem um pastor, que tem um pastor. Então, assim, não siga alguém que não segue ninguém, que não rende contas para ninguém, porque isso é perigoso. Terceiro, e último conselho que eu daria é não siga alguém que não diga está escrito. Se você seguir alguém, ser discipulado com alguém que diz eu acho, ou eu penso, ou eu, ou eu li num livro de autoajuda, não. Ele tem que dizer, cara, a Bíblia diz, está escrito. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que para levantar homens que fossem exemplos, enfim, vários maridos de uma só mulher, não iracundo, não dado ao vinho, hospitaleiro, né, não ganancioso, que tenha filhos, não seja acusado de solução, entre vários fatores. O de capacidade é que saibam manusear as escrituras para poder combater qualquer falácia ou aqueles que se opõem ao evangelho. Então, eu acho que é isso, né? Não siga alguém que não segue alguém e não siga alguém que diga eu acho, eu penso, mas que diga está escrito, né? Uhum. E aí o que o Morgan falou, e você comentou, né? Que tem humildade e mansidão. Jesus disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde, né? A gente só pode ensinar se a gente tiver mansidão e humildade. E aí, pelo exemplo, como o Tiago fala, é alguém sábio que mostre sua sabedoria segundo o seu digno proceder, né? Então, seria isso. Muito bom, mano. Muito bom. E aí, Morgan, qual que é o caminho de cura aí para quem sofreu com isso? Mano, pra mim, o caminho de cura pra quem sofreu com isso é o mesmo caminho de cura pra quem sofreu qualquer outra coisa, que é o Jesus. E eu acredito que eu vou ainda mais profundo. Eu acho que, na verdade, se alguém sofreu com isso é porque por algum momento ela tirou os olhos de Jesus. Porque por mais falho, por pior que tenha sido o seu discipulador, você tem o seu maior discipulador, que é o próprio Cristo. Foi o que a gente falou desde o início aqui. Nosso papel como discipulador, na verdade, é fazer com que a pessoa ela construa um discipulado com o próprio Deus, com o próprio Jesus. E se ela se machucou ao ponto de se afastar, de se esfriar por conta disso, foi porque por algum momento ela tirou os olhos de Jesus. Porque homens já erraram comigo também, mas porque eu entendi que eu não estou olhando para eles, mas eu estou olhando para Jesus, eu continuava. E eu procurei Uhum. outros, foi o que ele falou. O bom jeito de ser se curado disso é sendo discipulado por outra pessoa, procurando um discipulador. Mas é isso, cara. Eu acredito que se você continuar com seus olhos fixos em Jesus, a gente pode estar falando aqui para alguém que nunca foi,
machucado, mas que talvez ainda vai ser. Uhum. Talvez daqui a uma semana, daqui a 6 meses, daqui a um ano você vai ser. O segredo é, se você, a partir de hoje, decidir estar com seus olhos fixos em Jesus pro resto da sua vida, você pode ser machucado quando for, mas você vai entender que, cara, isso não te define, isso não tem que definir sua vida, bola pra frente, você vai procurar outra pessoa, você vai achar outra pessoa que vai te amar, que vai cuidar de você. É isso, mano. Eu acho que Muito a bom. resposta para a cura é a mesma que a cura de todas as outras males, que é Jesus. Então é manter os olhos nele. Amém, mano. Amém. Glória a Deus por isso. Gente, que bate-papo muito abençoador aqui. Eu tenho certeza que está edificando a vida de muita gente, ainda vai edificar a vida de muitas pessoas a respeito desse assunto tão importante para a caminhada com Jesus. Gente, nós vamos encerrando nosso episódio por aqui. Se você não baixou ainda o nosso app, entra lá na sua App Store, baixa o nosso aplicativo. E se você também não nos segue no Instagram, mais uma vez, entra lá e segue a gente, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todos os nossos novos conteúdos, tudo que a gente está fazendo, publicações e tudo mais. E é isso aí. Gente, obrigado pela audiência até agora. Até a próxima semana. Que Deus abençoe e tchau, tchau. Valeu! Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.